Vamos fazer um vídeo aqui desses dois carros. Carros que têm muita coisa em comum, né? Apesar de serem tão diferentes, né? São dois sedãs 4 portas, fabricados pela General Motors do Brasil. Então são dois Chevrolets, né? Os dois com tração traseira, os dois com mecânica norte-americana numa casca Opel, né? Então aqui estamos falando do Opala 71 Gran Luxo, né? Que tem a carroceria do Opel Rekord C, fabricado entre 67 e 71, né? Ou do Commodore A, fabricado também nos mesmos anos, né? Tecnicamente de 6671 como modelo 67 a 71. Então você pode ter aqui um Commodore A, né? Tá mais para um Commodore A porque os Rekord eram 4 cilindros, os Commodore 6, né? Então um Commodore A e um Omega A, mas sem as mecânicas europeias, né? Sem as mecânicas Opel e com mecânicas Chevrolet, né? Coincidentemente os dois com motor 4.1, os dois com motor Chevrolet 250, né? Terceira geração do motor 6 em linha Chevrolet, e uma evolução do 230, né, que era o 3800, que saiu no Opala em 1968 como modelo 69, né? Esse motor 250 nos Estados Unidos morreu no ano modelo de 79, mas aqui no Brasil, pelas razões que todos sabem, né, ele sobreviveu. E o último automóvel a ter esse motor no mundo foi o Chevrolet Omega CD 1998, tá? Então, além da coincidência desses dois carros terem um motor 400, aqui a gente tem um dos primeiríssimos automóveis com motor 400 e ali um dos últimos automóveis com motor 400. Como isso? Explicarei, né? Eu digo um dos primeiríssimos porque a linha 71 chegou cedo no mercado, né? No segundo semestre de 1970, e quando ela chegou, o Opala Gran Luxo e o Opala SS, que eram os dois carros que passaram a ter o motor 400 neles, né? Eles saíram um pouquinho depois, né? A maior prova disso são duas relacionadas aos manuais. Você tem manual de Opala 71 que só tem lá Opala Especial, Opala de Luxo, né? Ele não traz o Gran Luxo e o SS. E depois você tem uma versão, eu não tenho eles à mão aqui para ver a data de publicação, mas um pouco depois saiu a versão onde tinha o Gran Luxo e o SS. Em alguns manuais de luxo e especial, você tem uma folhinha, né? Uma folhinha avulsa, no mesmo padrão de impressão do resto do manual, falando dos equipamentos opcionais, câmbio de 4 marchas e motor 400. E aí tem uma foto do motor 400 e uma foto da alavanquinha do câmbio 4 marchas e tal. Então, esses motores 400 não vieram no comecinho da linha 71. A linha 71 como todos os anos, né, você tem numerações sequenciais de chassi, e esse carro aqui é o 9581. Então produziu-se muito Opala em 1971, não tem o número exato aqui, mas o 9000 é mais ou menos do começo aí, né? Não é o comecíssimo do começo, mas é mais ou menos do começo da produção, né? Esse carro aqui a gente funcionou há um tempo atrás, já tinha funcionado ele há algum tempo. Ele deu... Outro dia ele estava rebelde, ele não abria o capô, né? O cabo de abertura do capô dele, que era original de fábrica ainda, o conduíte estragou, né? Eu consegui comprar um cabo de época, né? E a gente trocou, mas ele tá meio chato ainda de abrir, né? A gente fez umas regulagens aqui para lá, mas preciso de
alguém para me ajudar a apertar aqui para a gente abrir. Eu ia abrir só para mostrar o motor 400, né? Mas a gente mostra aqui no Ômega. Então esse carro aqui, como número 9000 e tralalá, ele é um dos primeiros, né? Sei lá, primeiras centenas, né? De Opalas que vieram com o motor 400. Esse emblema do Gran Luxo 400 era muito raro, né? Hoje, com as reproduções que o pessoal faz, absolutamente perfeitas, né? É mais comum de você ver carros com esse emblema, mas na época em que essas reproduções não existiam, era um emblema muito raro, né? Já o Ômega aqui, já fiz vídeo dele no canal anteriormente, ele é um dos 100 últimos carros, né? Se você pegar o último Ômega, que é o FIM 1998, que está com o dono da concessionária Chevrolet Absoluta em São Paulo, pega o número do chassi dele, né? Você vai ver a numeração sequencial daquele carro, aí você pega o número de chassi deste carro aqui, né? Esse carro é um dos 100 últimos Ômegas produzidos, né? Nesses últimos 100 Ômegas tem GLS, né? 2.2 e tem CD 4.1. Provavelmente deve ter mais GLS do que CD, né? Mas se a gente imaginasse metade a metade, seria um dos 50 últimos automóveis com motor 250 produzidos no mundo, né? O motor 4.1, o 400 continuou na Silverado, na Grand Blazer, né? Salvo engano até 2001, né? Então teve uma sobrevida, mas em automóvel mesmo, né? Ele começa aqui e ele morre aqui, né? Dá uma ligadinha nesse, já que a gente não abriu o capô, né? Já que a gente não abriu o capô, dá uma ligadinha nele. Triscou, pegou. Suave como um motor Chevrolet 6 cilindros deve ser. Essa porta também está precisando de uma regulagem. Se não tem glá glá glá, ela subiu. Essa traseira eu acho uma das traseiras mais bonitas dos Opalas, né? Com essa faixa central preta e as letras Chevrolet em alto relevo, né? Uma coisa legal é comparar o perfil dos dois carros, né? Lá você tem um CX de 0,29 e aqui um CX de um 0,45 mais ou menos, né? Então o que aquele lá corta o vento e o que esse daqui rebate o vento, né? Bom, vamos ligar. Bom, esse carro aqui, meu toque não deixa a porta ficar entreaberta. Esse carro aqui então, Ômega CD 98, tá? A gente funcionou ele depois de algum tempo, né? A gente fez uma melhoria nele. Ele tava... Esse carro tem 26 mil quilômetros, um carro muito original, toda pintura de fábrica. Mas esses piscas dele estavam completamente brancos, não transparentes, né? Tinha ficado esbranquiçado. E eu consegui eles novos, originais, Arteb, com o logo GM, né? E a gente substituiu. Então colocamos os piscas novinhos, né? O que está faltando corrigir nesse carro agora, né? Essa grade aqui, essa parte de cima cromada, vinha no CD 9394, né? E no 95 em diante ela deveria vir na cor do carro. O dono deste carro achou que era pouco, né? E botou ele cromado, né? O CD 98 é um carro já com acabamento mais simplificado em relação aos demais. Mais simplificado assim, não tem mais o embleminha CD aqui do lado, né? O interior de veludo tem um veludo
com mais cara de Corsa do que de Ômega. O painel tem uma grafia bem simples, né? E a grafia é serigrafia, então não tem muito por que fazer uma coisa mais simplona assim. Muitos 98, mesmo que CD, não tem teto solar. Então o teto solar continuava disponível, mas era menos frequente do que, por exemplo, em 95 é praticamente obrigatório, né? Quase todo CD, aliás, quase todo GLS 4.1 que você vê, eles são bem completos, né? Então é um carro que foi mais empobrecido, mas é engraçado como as percepções mudam, né? Nessa época, em 98 e até início do ano 2000, começo da primeira década do ano 2000, a gente valorizava muito os Ômegas 98, né? Eu lembro que meu amigo, o Júlio Berardinelli, era louco para comprar um carro desse, mas tinha que ser o 98. A gente preferia o 98 em relação aos 95, 96, 97, por conta dessa roda, né? A roda com uma tala mais larga. Então a gente adorava esse carro, um carro espetacular, o último ano do Ômega e tal. Hoje em dia, passados aí 22 anos da fabricação desse carro, é engraçado que as pessoas não gostam muito do 98, não gostam muito dessa roda. Essa roda vira e mexe, você acha ela barata, né? Outro dia me ofereceram um jogo, acho que por R$800 ou por R$1.000. E as pessoas trocam a roda do 98 pela do 95, 97, né? Pra mim não faz sentido nenhum, né? Então, é um carro muito, muito bom, muito novinho. Tem umas coisinhas para acertar, né? Aqui no para-choque tem um pisca ali que tá um pouquinho desalinhado. É um carro que nunca foi... ele nunca passou por um detailing, né? Ele é todo original mesmo. O primeiro dono dele faleceu, eu comprei do filho do primeiro dono, né? Por isso que o carro tem pouca... Ó, o brake light soltou aqui. Precisa colar o brake light depois. Mas ele é muito novinho, né? Vou entrar aqui no banco de trás. Ele tem meio cheiro de novo ainda, né? Um volante de couro, com forração de couro. Tem uma machucadinha ali que precisa passar uma cerinha para não começar a descascar. Painel perfeito, né? Forro do teto perfeito. Para ter uma ideia, o meu Ômega 2005, o forro do teto desabou, né? E a gente teve que refazer, um serviço meio chato, né? Esses selos todos são do carro mesmo, tá vendo? Tem um vazadinho no meio, não é reprodução comprada no Mercado Livre. Então o carro é muito legal, né? Uma coisa que eu me lembro bem, quando saíram os Ômegas 4.1, no meio de 94, como modelo 95, né? Segundo semestre de 94, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa tampa do motor 4.1, né? E a grafia desse 4.1, né? A grafia desse 4.1 aqui, ó, principalmente do 4, quando esse carro foi mostrado pelas revistas e tal, imediatamente me lembrou essa grafia do 4.1, né? Principalmente o 4 do emblema do Gran Luxo 71, né? Esse emblema é só do Gran Luxo 71. O SS 400 vinha com 400 adesivo aqui na frente. E a partir de 72, os Opalas não SS vinham com embleminha 400 aqui na frente, né? Então, apesar de 21 anos os separarem, né? Tem muita coisa em comum esses dois carros aqui. Basicamente a mesma receita, né? A receita aqui foi feita porque a GM precisava de um carro de tamanho médio para o Brasil, né? E viu na possibilidade de fazer esse híbrido, né? Uma carcaça Opel com uma mecânica Chevrolet, né? Viu uma boa saída para o mercado brasileiro, né? Já aqui não, já aqui foram outros tempos. A GM trouxe o carro inteiro, né? Então o Ômega
CD 93, 94 é igualzinho o alemão, né? Mas por conta do motor 3.0 sair de linha na Alemanha, com o advento do Ômega B, que usava motores V6, a GM, que tinha feito um baita do investimento para fazer o Ômega aqui no Brasil, precisava de um motor para dar sequência no carro, né? E aí tirou o velho 4.1 da cartola, mandou para Lotus, né? Onde o motor passou por um monte de alterações. Essas alterações foram sendo desfeitas, né? Até chegar uma versão final. Primeira versão, segundo o que a imprensa contou na época, era uma versão com biturbo, 300 cavalos, não sei o que. Aí tira o turbo, tira isso, tira o cabeçote multiválvulas, tal, chega no 168, que era uma potência adequada para substituir o 3.0, que era 165, né? Então tem mais torque, o torque vem em rotações mais baixas, né? E quer arrumar uma briga com meio mundo, começa a falar de 4.1 versus 3.0. Qualquer coisa que você falar para um lado ou para o outro vai vir um monte de argumentos contrários, né? Então não vou entrar nessa seara. A única seara que eu posso entrar é de gosto pessoal. Eu pessoalmente gosto um pouco mais do Ômega 4.1 do que do 3.0. E gosto muito mais do Ômega mecânico do que o automático, né? Então acho que mais importante para o meu gosto, tá? O gosto que cada um vai usar o carro. Mais importante do que o Ômega ser 3.0 ou 4.1, na minha opinião, é ele ser mecânico, né? Ele ficou um tempinho parado aqui esses dias. Opa, a gente esgotou gasolina no tanque, trocamos filtro, trocamos tudo que tinha que trocar. Ele tá meio chatinho para a primeira partida dele só. Mas cada história, né? Carro tem que usar. Carro que não. É que nem gente, né? Gente que não usa. Gente que não se movimenta só dá pepino, né? Eu me cortei aqui em algum lugar. Bom, enquanto as luzes nos iluminam, vamos dar uma volta nesse carro. Esse carro eu gosto muito, tá? Eu acho, não desse especificamente, mas do Ômega Nacional, principalmente 4.1 mecânico. Ele tem um comportamento dinâmico muito bacana, principalmente em curvas, né? É um carro tração traseira que ele não joga a traseira fácil, assim. A gente tá acostumado com os carros tração traseira normais, né? Joga a traseira, a gente corrige. Não, esse aqui é um carro firme, né? Você faz curva com ele, ele é muito, muito no chão. Óbvio que eu não vou sair fazendo as curvas aqui mais fortes, porque eu tô dirigindo com uma mão só. Mas olha como ele é firme, ó. É muito legal. É um carro que, por exemplo, estava falando, né, que eu tive o meu GLS 4.1, eu tive o GLS 4.10 branco Mahler, placa CB 9080, carro que eu procuro há muito tempo. Cheguei no último proprietário, aquele que se você puxar vai aparecer. Consegui falar com a última dona registrada, ela vendeu o carro, a pessoa não transferiu. Eu fui atrás da pessoa, a pessoa falou que o filho pegou um dia o carro sem licenciamento, o carro foi apreendido, mas não sabia onde o carro tinha sido apreendido. Aí puxando, recentemente tinha uma multa do carro no começo desse ano, mas até isso não significa muita coisa, né? Eu tenho um Dodge Dart 81 que não sai desse galpão há uns 5 anos, lá no fundão, para sair, tem um dia de trabalho pra gente tirar o carro. E o ano passado, no final do ano, ele tomou uma multa em frente ao Shopping Iguatemi, em São Paulo, né? Então, aquela multa que apareceu do Ômega pode muito bem ter sido um dígito errado, né? Que alguém, quando foi multar. Mas voltando ao assunto, né? O CB 9080, o meu Ômega 4.1 mecânico, ele era um carro muito... nunca foi um carro de saída, tal. Era um carro esperto, era um carro gostoso.
mas a saída dele não era o forte, né? Ele é um carro com esse CX baixíssimo que ele tem e com uma relação de transmissão longa. Ele é um carro para você pegar uma estrada boa e ir em alta velocidade, né? Tô sugerindo ninguém andar acima da velocidade permitida, mas é a natureza do carro, a natureza desse carro. Ele é meio xoxão de saída, mas ele não tem fim. Eu lembro que naquelas épocas, há muito tempo, às vezes a gente dava uma exageradinha e tal, aí você baixava um pouco a velocidade, o carro era tão quieto, era tão calado, né? Por conta da aerodinâmica também, você não ouve barulho de vento, né? O carro era tão firme, tão silencioso, que você baixava uns 20% a velocidade, a vontade que dava era de abrir a porta e descer do carro, parecia que o carro estava parado, né? Então realmente na época foi muito impactante a vinda do Ômega para o Brasil. Não acho que é um carro que tenha envelhecido bem, né? Tem umas partes de plástico, essas partes de para-choque e tal. Tem umas partes de eletrônica também. Um carro meio chatinho de manter. Conheço várias pessoas que têm carros muito bons e que vira e mexe, dá um pauzinho de eletrônica, dá um pauzinho disso, dá um pauzinho daquilo. Não é um carro muito tranquilo para você ter como um carro de dia a dia, mais, né? Mas eu ainda acho um carro muito bonito. O visual dele, enquanto eu tava carregando um pouco a bateria, né? Ele tava aqui, eu tava ali em cima na cozinha olhando. Putz, como eu acho esse carro bonito até hoje. E acho um carro super colecionável, né? As produções do Ômega do Brasil, do Ômega no Brasil, não foram muito grandes. Eu não tenho o número total de Ômegas produzidos. Eu sei que de Suprema não chegou a 10 mil, foi 9 mil e tralalá. E com as opções, né, que você tinha de motor, de acabamento, você vai dividindo esse volume entre as opções possíveis, você chega a volumes baixos de produção, né, de cada tipo de carro, né? Então você pega, sei lá, um Ômega CD 95, azul Kandinsky, né? Aquele azul meio berinjela que não tá madura, né? Cara, quantos carros daqueles sobraram, né? Muito poucos, né? Pega o verde Durer, aquele verde meio camaleão. O próprio branco Mahler. O branco Mahler, o meu GLS 4.1 era muito raro, eu nunca tinha visto outro. Depois a gente achou no Rio de Janeiro um GLS 4.1, mas sem teto, bem acabadão, tá lá no na nossa lista de projetos futuros de um dia tentar fazer, né? Mas também era uma cor, no CD era um pouco mais comum, mas lindo, lindo, o CD branco, acho um carro lindo, lindo, lindo de matar. Então tem opções bacanas, o bege Schubert, né? Na época ninguém gostava, que era dourado, putz, legal pra caramba. Cores que saem daquele tradicional, né? E esse aqui, o Prata Rouet, cor bem característica da linha 98. A foto de divulgação da época era no Prata Rouet, né? E são carros que têm que ser preservados aí, né? Então pusemos lado a lado lá, aqui, licença poética, parte um dos primeiros Chevrolet 400 do Brasil e um dos últimos automóveis com motor 400 no Brasil e um dos últimos automóveis com motor GM 250 polegadas do mundo. Beleza? Então é isso. Mais uma curiosidade, vai. Tá bonito aqui, o sol já tá caindo. Aproveitar um pouco, vai. Outro dia eu fiz um vídeo bem nesse lugar aqui dos dois Opalas SS, o Opala SS que foi recentemente restaurado, né? Da beira do Vale da Morte aí. Da beira do Vale da Morte, não, das profundezas, né? Esse aí já tinha entrada no vale. E o Opala sem restauração, com kit Vemo. E mostrei que os dois tinham saído da mesma concessionária, né? A Motorauto. E esse Ômega aqui saiu da concessionária Chevrolet Orca, né? Um dia eu tava fazendo um vídeo no galpão lá de cima, onde os carros estavam próximos, né? E algum seguidor aí de
de BH que me contou que a Orca é a Motorauto, né? A Motorauto mudou de nome e virou Orca, e hoje também já não existe mais também a Orca, né? Mas é isso aí, ó. Isso é muito legal, né? Os emblemas nunca saindo do lugar, na posição certinha, né? Tinha gente que ia repintar o carro, põe os emblemas de qualquer jeito, põe o emblema um pouco para cá, um pouco para lá, né? Ou invertia, né? Põe um 4.1 MPFI aqui, Ômega CD aqui. Cara, a gente via de tudo, né? Então é isso. Inscreva-se no canal se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo. E até mais, valeu!